Bem, obrigado ao Dr. António Borba por ter aceito o convite para estar connosco nesta transmissão do Voo de Leite. É um pioneiro desta paróquia, Centro Cultural Português. Muito obrigado por isso. Muito prazer estar aqui consigo, nesta bela tarde do sábado, que só celebramos 49 anos da festa de Nossa Senhora da Assunção. Como é que isto começou? Eram todos jovens, tudo solteiro. O António Borba também era solteiro e era muito jovem. Como é que isto começou? Bem, isto é uma história muito longa e, portanto, eu vou só dizer algumas coisas, mas começou, como já todas as pessoas sabem, com os dois missionários que vieram do Timor, o padre José Carlos e que é agora o Monsenhor Ivo Rocha, que pararam aqui em Interloque a convite do Monsenhor Alvernaz. E daí começou tudo. Era só jovens, o começo, o início disto foi só com juventude? A princípio foi quase só juventude. Tinha um ou outro casal que eram um pouco mais, diria, velhos naquela altura, mas agora que eram jovens, como por exemplo o João Parreira e a sua esposa. Tinha os meus sogros, o Sr. António e Maria Simões, e o Sr. António Cabral e Leocádia Cabral eram pessoas que já estavam talvez nos seus 40 anos, mais ou menos, e portanto nós olhávamos muito para eles como pessoas que tinham mais sabedoria e que nos davam os conselhos que nós como jovens não tínhamos ou não sabíamos. É engraçado que a primeira vez que o Monsenhor Alvernaz veio aqui ao Centro Cultural, a Igreja Pequena, foi concelebrar a missa pela alma do meu pai quando o meu pai faleceu. Foi a primeira vez que ele veio aqui e ficou tudo admirado. Inclusive eu fiquei admirado, porque não era paroquiano do Sagrado Coração de Jesus, já tinha fundado a Ordem Católica juntamente com o Monsenhor Alvernaz e o Miguel Canti Castro, e por essa razão. E o Monsenhor Alvernaz começou por dizer assim: se for obra de Deus, vai vingar. Se for obra do diabo, não chega a parte nenhuma. Isto era uma expressão do Monsenhor Alvernaz no início. Depois, quando fizemos o projeto da Igreja Nova, fomos, eu mais o Sr. Padre Manuel, fomos visitar o Monsenhor Alvernaz. Ele tinha a experiência de ter construído, ele dizia, eu construí 2 igrejas e esborralhei 3. Ok. E fomos falar com ele a Santa Cruz, almoçar com ele e tivemos a conversar. E o Monsenhor Alvernaz deu muita orientação, ia-se formar uma comissão, ia haver eleições, tudo isso, ao Padre Manuel e a mim, e depois disse assim, olha, vocês contem com $15.000 minhas para abrir, e se eu for vivo na inauguração da igreja, vai haver mais 1.000 deste. E cumpriu a promessa. E depois tornou-se um grande amigo da paróquia. Houve muitos problemas que foram sanados precisamente, talvez, deixando esta deixa do Monsenhor Alvernaz: se for obra de Deus vai vingar, se for obra do diabo não chega a parte nenhuma. Esta evolução do Monsenhor Alvernaz é uma evolução muito interessante. E a princípio houve má compreensão da nossa parte do Padre Alvernaz. Como é fato, sabemos que os missionários estiveram em casa do Monsenhor Alvernaz, foram recebidos por ele, foram bem tratados por eles, mas depois nós somos todos humanos e houve um conflito entre os dois sacerdotes e o Monsenhor Alvernaz, e eles acabaram por sair de lá, foram viver para a casa de um jovem, o António Carvalho, que tinha uma casa ali perto, e começaram a fazer o seu serviço na igreja de São Tomás, que era uma igreja dos Assírios. Um pormenor que digo não para falar mal do Padre Alvernaz, pelo contrário, porque tenho muita admiração dele, mas quando estávamos nestas dificuldades todas, e ainda a antiga igreja aqui de Interloque não tinha sido demolida, um dia o Padre Alvernaz e eu, só nós dois, encontrámos-nos em frente à igreja, e eu estou a ver os degraus da igreja, e o Padre Alvernaz estava assim um degrau acima de mim, eu estava um degrau abaixo dele, e ele olhou para mim e disse: o menino saiba que nunca vai haver mais uma igreja portuguesa aqui em Interloque. E eu disse: está bem, quer dizer, e aceitei, porque eu era um rapaz de 20 anos, qualquer coisa, era uma criança.
Mas depois, como o Euclides disse, e vamos dar crédito ao Padre Alvernaz, porque depois ele viu, na verdade, que isto era a obra de Deus e apoiou a obra e tornou-se um grande amigo desta obra. E muito engraçado, no cinquentenário da sua ordenação, ele disse-me a mim: eu quero que seja feito na Senhora da Assunção e no Salão da Senhora da Assunção. Ele é que pediu, e houve depois maus entendidos também, que as pessoas do outro lado não queriam vir para aqui, porque mas foi tudo feito e destinado por ele, porque eu fui a Santa Cruz, mais o Manuel Dutra, falar com ele e dizer que a gente que queria fazer-lhe uma homenagem dos 50 anos de sacerdote. E o Monsenhor Alvernaz disse: não, eu já saí de logo, já estou velho, a pessoa já não se lembra de mim, está feito. Tá. Disse: não, a gente vai fazer, Monsenhor. E ele disse: bem, eu quero saber quem é a comissão. E eu disse: assim eu quero. Mas eu deixa-me pensar. E depois chamou-me um dia, telefonou-me e disse-me assim: olha, eu quero que sejam convidados todos os padres da Diocese de Stockton. Todos os padres. E eu vou-te emprestar o meu cartão de crédito, vocês arrendam o hotel, porque eles gostam de bons copos também, vocês arrendam o hotel e eu é que pago. Eu pago toda a despesa que houver, é por minha conta. E assim foi. Mas foi outro problema também. E eu tive uma senhora que não vinha aqui, não gostava de vir aqui, e ela um dia encontrou-me em Interlock, nas vésperas do aniversário, e disse-me: olha, eu fui à terceira, eu comprei um polvo muito grande, e eu peguei numa acha e dei-lhe pancadaria naquele polvo, quer dizer, para poder votar. Eu pegava numa acha e dava-te pancadaria, tu tens levado o Monsenhor Alvernaz para aquele salão. E o Monsenhor é que tinha destinado e não tinha culpa nenhuma. Pois, na verdade, houve uma grande divisão a princípio, e eu, quando olho para trás, tenho pena dessa divisão. E também já digo que devemos dar o crédito ao seu Padre Manuel Sousa, que quando ele veio aqui para a nossa igreja, para a paróquia, na verdade a comunidade estava muito dividida, e o Padre Manuel fez um muito bom trabalho em ir para fora desta paróquia, reunir-se com outras comunidades, e pouco a pouco acho que hoje em dia não há essa divisão. Não, eu creio que não está ultrapassado. Isto é como em todo lado, quer dizer, os nossos filhos e netos já há uma mistura feita de forma que nem sabem do passado, e ainda bem que é assim. Quanto é que custou esta propriedade quando fizeram a compra? Bem, esta propriedade foi comprada, o que aconteceu foi que, como eu disse há bocado, nós saímos da Igreja do Sagrado Coração, estávamos a fazer o serviço na Igreja de São Tomás dos Assírios, e começámos à procura de um lugar onde pudéssemos reunir sem ninguém nos mandar embora e pudéssemos estar quanto tempo quiséssemos. Esta propriedade custou, julgo que foi $27.000, e claro que não havia dinheiro, mas tinha uma senhora viúva, que era a senhora Martins, e essa senhora emprestou $10.000 para deitar em baixo, para deitar na propriedade, e então comprámos essa propriedade, e depois os jovens, ou um grupo de 12 pessoas, que também não tinham dinheiro, comprometeram-se a fazer um dos pagamentos mensais, portanto 12 pagamentos por ano, e cada um fazia o seu pagamento. Eu nessa altura e sou ainda pobre, mas era ainda mais pobre que sou, e portanto nós não podíamos, tivemos que nos juntar com outro para poder fazer o pagamento, que julgo que eram $143 ou qualquer coisa assim. O Dr. António Borba nessa altura era estudante. Era estudante, mas não nos casámos logo ali, nós casámos em 1971, mas portanto estava a estudar, a minha mulher, a Maria, estava a estudar também, portanto éramos muito pobres. Já eram namorados? Já namoravam? Nós começámos a namorar em 1970 e casámos em 1971. E o que é que tinha nesta propriedade? O que é que existia? Bem, esta propriedade eram 5 acres de terreno, e havia um palheiro de galinha, havia uma casa, que depois se tornou a casa onde os sacerdotes se estabeleceram,
havia um palheiro de galinhas e havia nós dizemos em inglês, um barn, portanto um edifício, mas muito simples, de porcos, e o edifício era de terra, e portanto quando nós viemos para aqui um dia, começámos a limpar e tudo, e esse edifício então, que era o edifício de porcos, depois de ser muito bem limpo, nós era lá que nos reuníamos e colocávamos ramos de árvore, folhas verdes no chão, porque era terra, e é lá que nos reuníamos. Lá, quando começou os cursos de cristandade, é que nós tínhamos as ultreias e as reuniões dos jovens e tudo. Por muitos anos, os jovens e alguns adultos é que tomaram conta do recinto, fazendo o respectivo corte da erva, da relva, e plantando flores e tudo isto. Foi sempre feito tudo só por jovens, gratuitamente, não foi? Foi. Nós, como eu disse há bocado, nós começámos por vir aqui limpar tudo e depois é que fazíamos o trabalho todo que devia ser feito. Cortávamos a relva, limpávamos os edifícios, e até por acaso uma coisa interessante, porque a minha mulher é que me lembrou disso, a Maria. Ela disse, às vezes as pessoas dizem, no princípio a festa era mais fácil, porque na realidade era uma festa pequena e portanto não havia tantas dores de cabeça como há hoje em dia. E ela disse-me, mas o que era diferente é o seguinte, é que nós nessa altura éramos poucos e nós é que limpávamos o recinto, nós é que estávamos no folclore, nós é que cantávamos no coro, nós é que cozinhávamos e portanto era um grupo pequeno que tinha que fazer tudo. Portanto, o trabalho é sempre muito, eu sei que hoje em dia o trabalho aqui é muito para fazer uma festa deste tamanho e ao mesmo tempo também o trabalho no princípio era muito e havia muita dedicação dos jovens e daqueles um bocadinho mais velhos que faziam parte deste grupo. Há muitas coincidências aqui dentro. Por exemplo, os atuais presidentes, o Aaron e a Meleza, há 25 anos atrás, o João Ponciano e a La Salete é que foram os presidentes da festa. 25 anos depois é a filha e o genro que são presidentes da festa. Da vossa família, que foi sempre ligada ao início, como conhecemos e sabemos, o vosso sobrinho, o António Borba, vai ser o presidente para o ano que vem, mais a Débora. Quer dizer, são coincidências que talvez não foram feitas propositadamente, mas acabam por ser coincidências muito positivas. São coincidências positivas. Eu, como jovem, uma das coisas que eu rezava sempre era que fosse um instrumento dócil nas mãos de Deus. E digo que por muito tempo foi difícil de aceitar que, na verdade, como instrumento, às vezes as coisas não foram fáceis, mas agora, ao olhar para trás, vejo que, na realidade, Deus se usou de nós para nós fazermos uma obra que acho que tem uma história muito bonita e espero que tenha um futuro muito bonito. Na verdade, fico contente, na verdade, dos membros da nossa família, como de outras famílias, claro, mas o meu irmão Luís, que agora está muito doente, e a sua esposa Maria, que fez uma operação anteontem, mas ele e ela foram presidentes no 25º aniversário da festa, e agora, como disse, o ano que vem, o António e a Débora serão os presidentes nos 50 anos. Portanto, é uma história interessante. É muito interessante. Quando fundaram o Centro Cultural, houve visão de que chegava a este ponto, que ia acontecer o Salão Paroquial, depois a Igreja Nova há 24 anos inaugurada, e depois todo este recinto da forma que está. Eu tinha um amigo meu que vivia em São José, faleceu na Terceira, ele era da Terceira, eu vinha aqui sempre com uma filha harmónica ou vinha à festa, e eu sou muito amigo de um filho dele, e o senhor dizia-me assim: este é o lugar que eu venho e que gosto de deixar sempre um donativo, deixa aqui um donativo que no ano seguinte que eu venho aqui, esse donativo foi emprego em algo útil aqui dentro. Portanto, uma credibilidade que indiretamente dão à paróquia, e é isso que aconteceu. Tinham a visão, que isto ia crescer uma coisa deste tamanho grande assim? Talvez alguém tivesse.
Não tinha. Eu não tinha de maneira nenhuma. Quando nós saímos da Igreja do Sagrado Coração, o que andávamos à procura naquela altura era apenas um lugar, uma casa onde nós, jovens, nos pudéssemos reunir, pudéssemos ter as nossas reuniões, pudéssemos brincar, pudéssemos jogar, e isso era que estava à procura. Depois apareceu este lugar com, como eu disse, 5 acres, comprámo-lo. Depois, quando os sacerdotes saíram da Igreja do Sagrado Coração, é que nasceu a ideia de uma igreja. E a primeira coisa que aconteceu foi nós comprámos uma daquelas pequenas casas móveis que colocámos aqui no recinto e começou-se a celebrar a missa nessa casa móvel. Essa casa móvel era apenas, julgo que era 12 pés, portanto 12 pés são 4 metros de largura e julgo que eram 60 pés de comprimento. E a princípio, quando se começou a celebrar a missa nessa casa móvel, toda a comunidade cabia nessa casa móvel de uma vez, era só uma missa. Depois começamos a pensar, então temos que construir uma igreja, e então tivemos um arquiteto português que fez o desenho desta pequena igreja. E eu lembro-me de nós irmos pedir dinheiro, a igreja custou à volta de 120 e tal mil dólares, 127, não sei, mais ou menos, e às vezes as pessoas depois diziam, mas afinal de contas, porquê é que vocês construíram uma igreja tão pequenina? E nós dizíamos, é porque naquela altura 127 mil dólares ou 123 era muito dinheiro para nós. E depois daí as coisas foram crescendo pouco a pouco, mas eu nunca tive essa visão. Depois comprámos mais 5 acres de terreno, depois mais 10, depois o campo de futebol e assim tudo prosseguindo. A igreja foi a primeira igreja foi inaugurada em que ano? Foi inaugurada em 1973. Portanto, a primeira festa da igreja, a primeira festa aqui foi em 1973. A igreja, julgo que foi inaugurada em junho de 1973, mas ainda faltavam algumas coisas, faltava a bancada e assim, e essas coisas. Muito bem. Parabéns para si e para todo o grupo, e acho que devia haver neste cinquentenário precisamente dar a credibilidade aos fundadores, sendo uma comissão de honra para o lançamento do livro, provavelmente de uma medalha, e também para toda a festa que se vai desenrolar no próximo ano. Espero que estejamos todos de saúde e com vida. A única coisa que eu queria dizer é que eu conheço bem os fundadores, os que estiveram aqui desde o princípio, e eu falo por mim, mas ao falar por mim, acho que estou a falar por eles. Nenhum deles está à espera de honras, nenhum deles fez isto por causa de honras. Fizemos isto porque achamos que era aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. E não fomos mais do que utensílios, instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, toda a glória seja dada a Deus, que é Ele que a merece. Muito obrigado. Nada.